Fala meus amigos, tudo na paz, tudo tranquilo? Eu estou aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre os Estados Unidos, vamos falar sobre a sua população e também sobre racismo nos Estados Unidos e o grave problema da xenofobia. O meu nome é Ebert e eu sou professor de Geografia. Para começar a nossa aula, nós vamos relembrar as posições geográficas. No slide nós temos o mapa dos Estados Unidos. Bom, aqui é a Rosa dos Ventos. Os Estados Unidos ao norte faz fronteira com o Canadá, ao sul faz fronteira com o México e é banhado pelo Golfo do México, ao leste é banhado pelo Oceano Atlântico e ao oeste pelo Oceano Pacífico. Então aqui nós temos todas as regiões dos Estados Unidos bem demonstradas. É importante a gente destacar que os Estados Unidos têm uma área aproximada de 9.834.000 quilômetros quadrados, né? Então, é importante a gente analisar que os Estados Unidos é o quarto maior país do mundo, ficando atrás aí da Rússia, do Canadá e da China. Ele é dividido em 50 estados, sendo que 48 estados são contínuos, e 2 são descontínuos. É o caso do Alasca, que fica no noroeste do Canadá, e do Havaí, que fica na Oceania, próximo à Austrália. A distribuição populacional. Nesse mapa a gente consegue observar as localidades onde está mais densamente povoada. Bom, nesse destaque aqui, nós temos a região de 3 grandes metrópoles que são unidas, que recebe o nome de Bom Wash. Boston, Nova York e Washington. Essa região aqui que vocês estão vendo no nordeste dos Estados Unidos possui uma grande densidade populacional. Nessa segunda área demarcada, também conhecida como She-Pits ou She-the-Pits, né, também no nordeste dos Estados Unidos, próxima à região dos Grandes Lagos, é a união de 4 grandes metrópoles: Chicago, Cleveland, Detroit e Pittsburgh. Nessa região a oeste, nós também temos outra grande megalópole, a San ou Salazar, que é a união de São Francisco, San Diego, abrangendo também Los Angeles e Sacramento. Então, essas 3 grandes megalópolis, essas 3 grandes regiões, são as regiões mais densamente povoadas e concentram aproximadamente 70% de toda a população dos Estados Unidos, sendo que essa região a nordeste e nas proximidades dos Grandes Lagos, aproximadamente 60% dos Estados Unidos, da população dos Estados Unidos. Nesse outro mapa, nós podemos observar a densidade populacional do nordeste e do oeste, como nós já havíamos visto. Essa região mais do centro, a região das planícies centrais, né, os Estados Unidos vai ficando mais fracamente povoado. São regiões assim que têm fazendas mais extensas. Então essa região aqui, como vocês estão vendo, possui uma baixa densidade demográfica. Essa é a região dos planaltos, das montanhas rochosas ou das proximidades das montanhas rochosas. É uma região que tem clima árido, região que tem desertos rochosos. É muito comum a prática da pecuária extensiva. Outro fator muito importante para a gente analisar nessa região que é fracamente povoada é que a prática agrícola é muito forte e apenas 1,9% da população economicamente ativa trabalha no setor agrícola, ou seja, aproximadamente 4,5 milhões de pessoas em 2 milhões de estabelecimentos, sendo que boa parte desses estabelecimentos estão nas regiões mais densamente povoadas, ou próximo dessas regiões. É o caso do cinturão das hortaliças, o cinturão do leite, né, o Dry Belt, o Green Belt, o cinturão das frutas cítricas, que acaba exigindo uma quantidade de mão de obra maior. Vamos falar um pouquinho sobre a diversidade étnica. A população dos Estados Unidos é fruto da miscigenação de brancos europeus, de afrodescendentes, de inuites, de ameríndios e hispânicos, ou seja, os latino-americanos, com grande destaque para os mexicanos. Então existe uma diversidade étnica muito grande nos Estados Unidos. Vamos entender um pouquinho a influência da imigração europeia dentro de um contexto histórico. Durante o início da colonização, o território era ocupado por milhões de indígenas.
A imigração europeia foi um fator decisivo para o desenvolvimento do país, pois os europeus eram mão de obra barata, abundante e especializada. Tinham formação técnica e também experiência na área industrial. Vamos lembrar que a Revolução Industrial começou na Inglaterra, começou na Europa durante o século XVIII. Nos Estados Unidos, começou a partir da segunda metade do século XIX. Então, com 100 anos de atraso, não é verdade? Então, havia uma migração muito forte, até porque na Europa tinha política expansionista, tinha vários problemas de ordem urbana, e muitos países pelo mundo, com destaque para os Estados Unidos e também o Brasil, foram receptivos à vinda de imigrantes. Com a crise de 1929, o governo americano limitou as imigrações. Após a Segunda Guerra Mundial, o movimento imigratório voltou a se intensificar, só que dessa vez foi de latino-americanos. Hoje, os Estados Unidos possuem a população aproximada de 328.926.114 habitantes. Essa é a estimativa em 2019. É o terceiro país mais populoso do mundo, sendo superado apenas pela China e pela Índia. Aqui nós temos a composição da população estadunidense, que é majoritariamente ou predominantemente de brancos, sua grande maioria, com 11% de latino-americanos, 12% de negros afrodescendentes, 1% de indígenas e povos do Alasca, com destaque para os inuites, povos do Havaí, 0,1%, mestiços, 1,7%, e outros povos que também têm destaque, como os chineses, os porto-riquenhos, os caribenhos, os índios nativos americanos, somente naquela região do oeste, e também reservas legais nos Estados Unidos. Bom, vamos entender um pouquinho o contexto histórico antes de falar sobre o racismo. Isso aqui é um mapa dos Estados Unidos, mostrando as áreas destacadas onde havia uma concentração de negros. Então, a região sul dos Estados Unidos havia uma grande concentração de negros. Os estados mais ao sul eram estados escravistas. Isso acabou entrando em um conflito muito forte com os estados do norte, que era mais urbano, mais industrializado. Nesse mapa mental, que foi retirado do site Brasil Escola, nós podemos ver como foi a Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão Americana ou a Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865, onde os estados do norte lutaram contra os estados do sul, ou os estados confederados. No norte eram mais industrializados, mais urbanos, eram abolicionistas, eram a favor da república, enquanto que os estados do sul eram mais voltados para a agricultura, para o meio rural, para o livre comércio, eram escravocratas, Então, teve uma forte guerra que acabou culminando com a vitória do norte e com a abolição da escravatura. O problema é que os negros eles sempre viveram à margem da sociedade e sofreram um racismo muito forte por todo o século XIX, todo o final do século XIX, boa parte do século XX, e a questão do racismo ainda é muito forte. Durante o século XX, algumas personalidades acabaram emergindo na luta pelos direitos iguais, na luta pelos direitos civis e contra o racismo. A imagem que vocês estão vendo é de Martin Luther King Jr. Ele lutou pelos direitos iguais e também contra a propagação e a permanência do racismo nos Estados Unidos. Malcolm X também foi uma grande personalidade americana e ele lutou pelo direito da população negra e contra o racismo. Um grande partido político que emergiu na segunda metade do século XX, o Partido dos Panteras Negras, com fortes ideais comunistas, eles também lutavam pelo direito dos negros e pela igualdade civil entre toda a população americana. Bom, mas ainda nos dias de hoje nós temos muitos movimentos xenófobos e racistas. E aqui eu trouxe um pequeno trecho que foi tirado da Wikipédia, O partido do Ku Klux Klan, também conhecido como KKK ou simplesmente o Klan. Então já teve 3 gerações desse partido, que começou no século XIX. Esse partido político, eles defendem a supremacia branca, o nacionalismo branco, a anti-imigração, eles têm fortes ideais nórdicos, eles são contra a Igreja Católica e a favor do protestantismo.
O antissemitismo é muito forte na sua vertente ideológica. Ele é a favor de uma purificação de uma sociedade estadunidense e se autodenomina uma organização de extrema direita. Esse grupo, né, que possui uma vestimenta bem característica e fortes ideais racistas. Inclusive, eles sentem um certo orgulho em se autodeclarar nazistas, né? É um grupo que tem tido uma manifestação muito forte nos últimos tempos, nos últimos anos. Inclusive, em 2017, um jovem ativista desse partido político, né, o CAN, né, investiu contra uma manifestação por direitos iguais lá nos Estados Unidos, que culminou até com a morte de uma advogada. Vamos falar um pouquinho sobre a qualidade de vida. Bom, o indicador de qualidade de vida, segundo a ONU, é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E os Estados Unidos está entre os melhores do mundo, segundo a ONU. O IDH é baseado em 3 pilares. A renda, que é medida pelo PIB per capita, a saúde, que é medida pela expectativa de vida ou pela longevidade, e a escolaridade, ou seja, o tempo de estudo, o tempo de instrução ou o grau de instrução. Esse indicador é avaliado de 0 a 1. Ou seja, quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior. Aqueles países que têm um número acima de 0,900, né, é considerado de muito elevado, extremamente elevado. E os Estados Unidos, no ano de 2018, ficou na 13ª posição, com 0,924, né, segundo fonte do G1.com. Então, os Estados Unidos têm uma excelente qualidade de vida. Chegou a ficar até na 3ª posição, né? Aqui nós temos a pirâmide etária dos Estados Unidos. Na internet, essa foi a mais recente que eu consegui encontrar para poder passar para vocês. Analisando a pirâmide etária, nós conseguimos observar que a base da pirâmide é basicamente estreita, ou seja, né, a taxa de natalidade é bastante baixa. O número de jovens vem diminuindo bastante. O número de adultos é grande e o número de idosos vem aumentando bastante, aumentando muito. Isso quer dizer que a expectativa de vida dos Estados Unidos é muito grande. A qualidade de vida, saúde, também é muito grande, né? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido a aula. Espero ter tratado de tudo aquilo que nós vimos em sala de aula, né? Estudem bastante, anotem tudo, né? Qualquer dúvida podem deixar nos comentários, que assim que eu puder, eu leio todos os comentários, assim que eu puder eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês. Então é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima.